As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Eu sou Isabel Branco e vamos conversar com Catarina Sobral, escritora, ilustradora e autora de cinema de animação. Estudou design e tem um mestrado em ilustração. Publicou cerca de 20 livros, editados em mais de 15 línguas. Escreveu e realizou 2 filmes de animação, cria espetáculos de palco para crianças, participou em várias exposições nacionais e internacionais e recebeu dezenas de prémios, nomeadamente o Prémio da Feira do Livro de Bolonha e o Prémio Nacional de Ilustração. É autora, entre outros, de A Greve, Vazio, O Meu Avô e Fantasmas, Bananas e Avestruzes. No próximo outono inaugura a exposição Filosofia Naturalis do professor Elias e estreia o espetáculo Perder, ambos no Luca, Teatro Luís de Camões, em Lisboa. No ano passado, desenhou um póster muito especial para a Festa do Avante. Bem-vinda, Catarina. Muito obrigada por aqui estares a conversar connosco. O teu trabalho está associado à categoria Literatura para a Infância, mas os teus livros são realmente apenas para os mais novos? Acho que não. Eu costumo dizer que a literatura para a infância inclui também as crianças, que nós não iríamos oferecer às crianças algo que fosse mau, estereotipado ou prescritivo para os adultos. Portanto, tem que ser coisas que também interessem a todos os públicos. Eu acho que um bom. Normalmente faço álbum ilustrado, aquilo que se chama álbum ilustrado, não é? Que é um livro que tem maior predomínio da imagem e que tem muito pouco texto. E eu acho que um bom álbum ilustrado deve ter suficiente permeabilidade para diferentes públicos tirarem as suas interpretações dele e isso, quanto mais aberto for, mais interpretações pode tirar, e quanto mais aberto for também, mais sintético é e mais facilmente alcança os mais novos, e então por isso inclui também esse público. Pensando agora numa coleção recente que tem como título Heroínas das Artes e que inclui livros teus sobre Paula Rego, sobre Ana Atterley, sobre Madalena Perdigão, faz falta exemplos ou referências positivas num mundo hoje em dia marcado pela glorificação de anti-heróis, de vilões, estas referências positivas em particular para as raparigas e para as mulheres? Acho que fazem falta referências de mulheres. Ponto. A história é escrita pelos homens e não é feita pelos homens. E claro que é importante falar de figuras importantes, heróis singulares, ou nunca são heróis singulares, mas são pessoas que se destacaram, que foram líderes e que tiveram o dom da palavra e que fizeram feitos bastante relevantes, tanto homens como mulheres, mas para eles o fazerem, muitos anos já terão feito antes. Para o Martin Luther King ter chegado à proeminência que chegou e ter sido tão conhecido e tão amado pelas pessoas, foi preciso que muitos outros e muitas outras tivessem feito ações antes e tivessem protestado antes e tivessem se recusado a sentar nos lugares traseiros do autocarro antes. Por isso, eu acho que a ideia do herói não é assim a coisa mais simpática. Acho que o que é importante é o coletivo, mas faz falta contar uma história que chama a atenção para aquelas figuras femininas que ainda não tiveram o olhar da história sobre elas.
e às vezes essas figuras femininas são uma organização também. Uhum. E neste caso até são mulheres muito recentes, não é? Não são daquelas figuras históricas mais distantes, são nossas contemporâneas. Ora bem, e foram pessoas que lutaram muito também através da arte para em questões que não as inquietavam só elas, mas que inquietavam toda a gente. Uhum. Portanto, representam o coletivo. Hum. Falando nos álbuns ilustrados, quando pegamos, estamos numa biblioteca, numa livraria, e pegamos num destes álbuns ilustrados ou livros ilustrados, a maioria tem uma dupla autoria. Temos, por um lado, uma ou um autor do texto e uma ou um autor da ilustração. E, e no teu caso, da tua obra, grande parte dos teus livros, tanto o texto como a ilustração, são da tua autoria. Não todos, mas grande parte. Hum, Queria te fazer uma pergunta sobre o processo criativo, pensando assim, em geral, no teu processo criativo, começa pelo texto, começa pelo desenho, ou há uma ideia ou um conceito que se vai desenvolvendo em simultâneo nestas duas linguagens? Normalmente começo por assentar a ideia em texto, mas a ideia às vezes já é uma mistura das duas. De Hum, facto, imagina, tenho um livro que se chama O Meu Avô, que já tem mais Sim. de 10 anos, e que tem claramente dois narradores. Há um narrador visual e um narrador verbal. O que o narrador verbal conta é muito mais do que o narrador. uh, o que o visual conta é muito mais do que o verbal conta, porque Uhum. ele fala de duas personagens, ela, já Sim. estou- ela fala de duas personagens, a narradora, e, e o, e o texto só conta o que o avô faz, uma das personagens. Portanto, o contraponto que existe na imagem é o que cria a história. Uhum. E então, quando eu escrevi, por exemplo, quando eu escrevi esse livro, eu já punha quase em forma de didascálias aquilo que ia aparecer na imagem, porque a ideia só existia se eu tivesse esse contraponto na imagem. E, e às vezes isso acontece noutros livros, mesmo que não tenham, mesmo que a maior parte da informação seja textual. Tem um livro também que é sem palavras, portanto, nesse caso, foi um pequeno storyboard, O vazio será? o vazio, exatamente, um Uhum. storyboard visual que foi a primeira coisa a fazer. Pronto, não havia propriamente nada para escrever, se calhar ideias, notas, Uhum. talvez tenha escrito. E nos outros, muitas vezes há diálogos, então o que eu tenho que escrever são essas indicações. Ok, há estas personagens, isto está a acontecer, sei lá, o último livro que eu fiz para o Orfeu, que é sobre o sistema imunitário, também tem muita informação que é na imagem, há a célula, há o neutrófilo que está a engolir um patógénio, então isso está a indicação escrita como se fossem didascálias, né? Uhum. Do que vai aparecer desenhado para eu não me esquecer, mas normalmente oriento tudo primeiro num fecheiro de texto. Uhum. Bem, e nesse caso do meu avô, o desenho, de certa maneira, até por vezes desmente o texto, não é? Porque Olha bem, é o contrário versões, do pois, contrário. versões diferentes, no fundo, de certa maneira, até podemos pegar na escrita da história do que tu falavas, não é? Aqui a historiografia, como se pode escolher O que contar. protagonistas e ações, não é? Diferentes, e que se calhar, como neste caso do teu livro, se formos para uma leitura deste tipo, se complementam, não é? Sim, aliás, fala-se muito nisso na teoria do álbum ilustrado, que é a relação texto-imagem, que tipos de relação é que existem. E esta última, que é de contraponto, portanto, de serem coisas diferentes, podem dizer a mesma coisa, portanto, é uma relação em que não há. Em que se sobrepõem, né? São redundantes. Depois há as três maiores é a redundância, a colaboração e contraponto.
e tem um objetivo, essa do contraponto, é de criar, lá está, uma interpretação, convocar o leitor, a leitora, a criar a sua interpretação e regressamos àquela resposta primeira, que é esse trabalho que quem está a ler o livro vai fazê-lo em função da sua história, da sua vivência, e então, se é uma pessoa adulta, vai fazê-lo com mais vivências, com mais experiências. Se for uma criança, vai fazê-lo com menos. E então, por isso é que essa abertura, essa permeabilidade do livro ajuda a que mais público se sinta refletido nele, ou que goste dele, ou que se divirta a ler. E falando num livro dos teus mais recentes, Fantasmas, Bananas e Avestruzes, que aliás faz parte da coleção Missão Democracia das edições Assembleia da República e que aliás venceu o Prémio Nacional de Ilustração. Este livro é sobre um conceito, o conceito de lei. É difícil passar para os mais novos uma ideia tão abstrata como esta, lei? Bem, eu acho que a minha profissão é essa. Se há Sim. alguma coisa em que eu sou especialista é em passar para os mais novos ideias complexas. Uh, e, e já estou tão treinada a transformar em metáforas, a arranjar algum dispositivo para explicar coisas complexas que para mim nem foi assim tão difícil. Houve um dia que acordei e lembrei-me da ideia de invisibilidade, de ser uma coisa que existe, mas não se vê, e daí os fantasmas, claro. E isso que não se vê é um acordo, todos nós estamos de acordo sobre isso que não se vê, e então aparece a ilustração de várias pessoas a darem parabéns. E é isso que mantém as coisas mais ou menos a funcionar. Então, a partir do momento em que eu arranjei esse dispositivo, ok, há um fantasma aqui que ninguém vê, mas que toda a gente sabe que existe. Foi mais fácil passar a ideia. Depois foi explicar exatamente em que situações é que se aplica, e depois aí vou descrevendo as leis. Ok, há leis absurdas, há leis boas, há leis. Eu não digo boas, mas digo sim, senhora, leis que sim, senhora. Há leis que mudam ao longo do tempo, há outras que são rápidas de se definir, há outras que nunca chegam a existir. Pronto, e aí mais para a frente vou descrevendo para quem lê ter um bocadinho mais de noção da lei, que não ser só esse acordo invisível, mas onde também se aplica e que características tem. Uhum. Vou ler uma passagem deste teu livro. As leis são imaginadas por muita gente. E pergunto, Catarina, para ti, qual a importância da organização, do coletivo, deste pensar em conjunto? Bem, acho que até já respondi um bocadinho a isso Desta na maneira. pergunta das heroínas, né? Acho que é muito importante, porque realmente não se faz nada, o livro parte mesmo desta ideia de mudança. Eu normalmente digo que uso uma metáfora para o meu objetivo com determinado livro, depois é transformado numa metáfora, e neste caso a metáfora é a lei para eu falar daquilo que eu queria falar neste livro, que é da mudança, e que a mudança só se faz com muita gente, só se faz com o coletivo, e que e isso também foi uma forma de explicar que as leis não são uma bitola de justiça, não é? Pronto, eu acho que a justiça todos esses conceitos que eu tentei de forma leve falar no livro só se conseguem com esta ideia de organização, de coletivo, de conjunto que falavas. Por isso é muito importante. Este teu livro inclui paráfrases da Constituição da República Portuguesa, que, como nós sabemos, é o texto legislativo mais importante do nosso país.
E vou ler novamente uma passagem de Fantasmas, Bananas e Avestruzes. A lei é igual para todas as pessoas, qualquer que seja o seu sexo, raça, língua, origem ou religião, ou qualquer que seja o seu trabalho, escolaridade ou classe social. Tenham elas as ideias que tiverem, amem elas quem amarem. Catarina, em 2025, qual é a importância da Constituição? Ui, bem, em 2025, em 2024, em 2010, a importância da Constituição é a mesma, não é? Uhum, O problema é que cada vez mais parece que é só interpretada, interpretada a bel prazer das pessoas que estão no poder e estamos a assistir, e não só na Constituição, mas qualquer estrutura legislativa, seja ela a lei nacional ou a lei internacional, parece que só é tida em conta se der jeito ao capital, não é? E então eu pelo menos estou a sentir que isso está a agravar. Por isso parece que a importância da Constituição é maior agora, mas não é maior agora, é sempre importante. uhum. Agora é que se estão a assistir a maiores agravos à Constituição ou, ah, quase que quase que é um problema de interpretação para quais são os atores que a Constituição devia ser aplicada, né? Se forem estes, aplica-se, se não, não se aplicam. Não sei, olha, basta ver o que aconteceu agora com a propaganda da CML, que não pode fazer propaganda desde que se define as datas das eleições, pelo menos com recursos camarários, e faz, e é ilegal, e a Câmara já o tinha feito antes, e recorreu, e o Tribunal Constitucional disse que não tinham razão, e voltaram a fazer a mesma coisa. Então, não sei, parece que já não é um valor a respeitar, ou pode-se ir brincando, pode-se ir testando o limite, pode-se chegar até ali ao Tribunal Constitucional e depois volta-se atrás, mas até lá já se fez o mal, não é? Uhum, E isso vê-se em muitos sítios. uhum. Falavas em justiça, em leis justas e, portanto, também injustas, de certa maneira, não é? Indiretamente. E numa outra página deste teu livro, que aliás é ilustrada com o Largo do Carmo, em Lisboa, em pleno dia 25 de abril de 74, lemos, a seguinte frase: Há quem não concorde com as leis justamente. E ao ler este justamente, eu imediatamente penso na Constituição e no artigo 21º que prevê precisamente o direito de resistência e leio também essas curtas linhas da Constituição. Todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força qualquer agressão quando não seja possível recorrer à autoridade pública. E a pergunta aqui que tenho para ti neste caso, e a partir desta frase, do teu livro, é: nem sempre se deve cumprir a lei. Nem sempre se deve cumprir a lei. Na verdade, resistir ainda é, se realmente se as condições forem essas, é legal. Não é? Resistir repelindo a força é legal, pronto. Por isso aí nem sequer se colocava, porque podemos dizer, ok, há este artigo, o 21º, né? Mas se as leis não forem, não fizerem sentido, não se deve cumprir a lei, deve-se... Aliás, o livro fala mesmo disso. Eu começo a introduzir essa ideia na página em que digo que há leis ridículas, leis absurdas. A lei ridícula é a lei que não se podia jogar antes do 25 de Abril, não se podia jogar jogos de sorte nos comboios. Sim. Acho que era porque, não tenho certeza, mas acho que era porque tinha-se medo de estar a passar mensagens cifradas, de ser uma forma de conspiração. Uhum. E as leis absurdas uma que diz respeito ao regime
ao regime totalitário do Irão, que tem esta lei dos costumes, que as mulheres não podem dançar em público, não podem cantar, não podem se divertir. E depois havia outra que, pronto, para fazer o contraponto, para mostrar que nem todas as leis são más, mas eu mostro duas que em princípio deveriam ser mudadas, que é para depois, no final, chegar à ideia da mudança. E pelo meio, digo isto, o justamente nesta frase tem um duplo sentido, que é porque não são justas e justamente como, pronto, o sentido do advérbio, Precisamente. precisamente. Mas eu escolhi justamente de propósito porque tem, depois dá asa a outra interpretação. E mostro o 25 de Abril porque foi uma disrupção das leis do Estado Novo, não é? Então, então o livro eu tenho muito esse cuidado e é o que eu acho, né? O livro mostra aquilo que eu acredito, que é a lei não é sinónimo de justiça e tem que ser mudada pelo coletivo quando não é, e essa mudança tem que ser algo que é imaginada antes. E a ideia da imaginação prende-se com o início de que a própria ideia, porque a lei é imaginada duas vezes, é imaginada quando já existe, okay, os carros circulam pela direita. É uma imaginação, é uma coisa que todos concordamos implicitamente e por isso não batemos uns nos outros. A lei já existe, já imaginamos. E depois é imaginada antes de existir. E é essa imaginação. Portanto, eu começo com um tipo de imaginação e acabo com o outro, que é esse que é o motor da mudança. Entre as tuas preocupações mais conhecidas, encontra-se o ambiente e a Palestina. E faço agora um salto para a festa do Avante, porque desde sempre encontramos estas duas causas na festa. E pergunto, Catarina, qual é que é a tua ligação com a festa em geral, e com as ações, as posições, os debates que se relacionam com a ecologia e com o povo palestino? As únicas vezes que participei em debates, ou seja, eu poderia ter assistido, obviamente, mas foi na Festa do Livro e acho que foram quase sempre em relação ao livro ilustrado, ao percurso ao meu percurso profissional, até em relação à greve, porque um dos motivos que levou o greve a ser o livro central de uma das minhas intervenções na Festa do Livro foi o facto de a própria o lettering da capa do greve é inspirada no lettering do Avante, do jornal, não da festa, mas pronto. E pronto, e tenho uma ligação à festa. Eu não sou de Lisboa e acho que comecei a ir. Não, tenho a certeza, eu só comecei a ir ao Avante depois de mudar, depois de me fixar em Lisboa. Ou seja, eu estudei aqui o mestrado, depois voltei para Coimbra, depois voltei cá e acho que só depois é que comecei a ir à festa do Avante. Portanto, até é bastante recente, tem 10 anos talvez. Mas sim, claro, essas preocupações eu sei que estão muito presentes e alegra-me muito ver, sobretudo quando entramos na zona internacional, ver tantas manifestações de apoio e tanta programação dedicada a esse tema, à Palestina e obviamente também ao tema do ambiente. No ano passado preparaste um póster muito especial para a festa. Quais foram as tuas inspirações concretas no momento em que estavas a criar esse póster? Então, eu tinha um briefing, como o ano passado celebravam os 50 anos de 25 de Abril, a ideia era ter Abril presente de alguma forma no cartaz. E
e eu já o desenhei depois das eleições do ano passado. Uhum. Então, ainda mais sentia que Abril é uma construção, ainda está por construir, que está sempre a ser, estão sempre a tentar destruir aquilo que Abril conquistou e que ainda não conquistou tudo. E então associei essa ideia de construção também à da festa, porque eu também sinto que é muito mais do que aqueles 3 dias, é toda a preparação, são jornadas. É o comprar EP com antecedência, não sei, eu sempre senti que é uma coisa, e eu sempre que via as imagens da festa do Avante, não eram só imagens daqueles 3 dias, eram imagens da preparação. E então decidi associar as 2 ideias e chamar à ilustração construção e mostrar o pré-festa, enquanto as pessoas estão a construir as estruturas e ao mesmo tempo que constroem essas estruturas, constroem uma de um cravo, e há cravos também a nascer ali na Quinta da Atalaia, que não é uma coisa que aconteça, mas pronto, para isso serve a fantasia. E pronto, e mostrar o coletivo, lá está, são muitas pessoas, todas a colaborar e a construir as 2 coisas ao mesmo tempo, Abril e a festa. Uhum. E muito obrigada, Catarina, por ter estado connosco e teres conversado, e espero que nos possamos encontrar pessoalmente em breve, no primeiro fim de semana de setembro. Obrigada pelas perguntas e também agradeço muito o convite para participar. Obrigada também a quem está desse lado. Encontramos então na Festa do Avante, na Quinta da Atalaia, no primeiro fim de semana de setembro. Até lá! As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.